Estreou o filme Nosso Lar 2. E esse filme tinha tudo para ser espetacular, mas ele tem pontos que foram muito positivos, nota 10, mas tiveram também pontos que foram bem ruins e erros que vamos comentar aqui. Mas fique tranquilo, eu não vou dar nenhum spoiler, não vou contar nada do enredo que vai atrapalhar a sua experiência ou no cinema ou quando sair em alguma plataforma. Agora, é importante dizer o seguinte: toda e qualquer obra deve ser analisada de forma crítica, com criticidade. Porque se você aceitar tudo o que te falam, aí o seu senso crítico vai para o espaço. E para você ser uma pessoa militante, um radical, que não tem nenhum juízo crítico, vai ser facinho. Ou como dizem aqui no Paraná, é 2 palitos. Então eu convido a você a me acompanhar numa análise mais sensata do filme. Ou você pode até discordar do que eu falar aqui ou não. Se você não concordar, até escreva nos comentários. Mas eu vou começar aqui falando um ponto negativo do filme. Um ponto que não foi muito bom, que é justamente os efeitos especiais dessa obra. Ah, Alexandre, mas efeito especial? Sim. Isso estraga muito, mas muito mesmo a sua experiência quando você vai ver. Porque quando parece aquele efeito especial de segunda mão, ou às vezes até, sabe, filme de sessão da tarde, que você olha e fala, não foi bom. Tira um pouco, sabe, da toda a didática que o filme poderia apresentar. Então tem certas cenas do espaço, ou mesmo da colônia Nosso Lar, da colônia extrafísica, espiritual Nosso Lar, que você olha e fala, nossa, não tá bom. Tem até algumas cenas com fundo verde que você vê atrás dos personagens que a tela fica se mexendo, você vê que tem ali uma imagem que foi sobreposta. Olha, o chroma key não foi legal. Enfim, acho que o pior do filme são os efeitos especiais. Quis ilustrar muita coisa, mas ficou realmente muito ruim. Se você falar, mas você está exagerando, não é? Se você mostrar, por exemplo, esse filme para um americano ou para algum europeu, ele vai olhar e falar, mas o que é isso? Produção caseira? Estúdio, sabe, B? Estúdio de segunda mão? Como é que é isso? Porque só você vê. Se você não assistiu, assista. Tem coisa ali que realmente ficou muito a desejar e eu achei uma pena, porque se não fosse isso, a experiência teria sido muito mais grandiosa. Mas eu não cheguei a observar como é que foi o orçamento do filme, mas ele ficou muito, mas muito abaixo no primeiro. Não apenas no enredo, mas especialmente na parte visual. E como é um roteiro que exige muito efeito, porque mostra eles voando, mostra eles passando de dimensão, até usaram até estratégias inteligentes que eu achei. É simples, mas inteligentes. Por exemplo, alguns personagens ficam em preto e branco, alguns locais em preto e branco. Isso é uma estratégia barata, fácil e inteligente, que ficou muito legal no filme. Agora, certos cenários, certos ambientes ali, nossa, infelizmente, foi de doer o coração, foi de partir o coração, porque precisava de muito mais orçamento, né? Agora, vamos focar num ponto positivo. Eu vou fazer assim, um ponto negativo, um ponto positivo, tá? Agora, um ponto muito legal que foi colocado é que nem todo projeto dá certo. Então, na história mostra um dos pontos de um grupo que renasce na Terra para fazer uma tarefa, uma obra assistencial, uma obra de fraternidade. E esse grupo estava à beira do colapso, realmente. E isso acontece na vida humana. Muitas pessoas têm uma certa missão de vida ou propósito existencial que elas renascem para fazer algo. Só que chega aqui, as imaturidades falam mais alto, certas pessoas se seduzem por outras coisas que não eram para serem feitas. Muitas vezes o passado grita, né? As evocações do passado chamam você. Então, quem acha que tudo é destino, isso tudo é destino, é vontade de Deus. Não é assim. A maioria das pessoas que renascem para ter um propósito, uma tarefa assistencial, voltam frustradas, porque aquilo não aconteceu do modo como deveria ser feito. Pessoas que eram para chegar, não chegaram. Pessoas que eram para ficar, foram embora. E por diversas razões. Então isso é apresentado de uma forma muito legal. Porque pessoas do nosso lar renascendo, é óbvio que vai dar certo. Não, não é óbvio não. Nenhum projeto feito extrafisicamente, quer dizer, em outras dimensões antes do renascimento, é dado como certo. Tudo é probabilidade. É a minoria das pessoas que voltam satisfeitas, até mesmo eufóricas, dizendo: eu pude cumprir a minha missão de vida. Seja do ponto de vista pessoal ou grupal, que é mais difícil ainda. E, infelizmente, muitos grupos tinham tudo para ser alavancados, estão morrendo, naufragando, outros até naufragam de vez.
E os amparadores, ou seja, os espíritos, os mentores, não conseguem fazer nada a respeito. Tem só que observar, ver o livre-arbítrio das pessoas e entender que mais um projeto, mais uma tarefa que era para ser de fraternidade, fracassa e vai por água abaixo. Então, esse retrato do filme é assim, brilhante, é excepcional, muito bom. Agora, fazendo um erro que teve crasso no filme é a respeito do personagem Aniceto, interpretado pelo Edson Celulari, que basicamente, na minha opinião, é o personagem principal do filme junto com o outro, mas ele é um personagem ímpar. O próprio André Luiz ficou meio com o coadjuvante ali. Mas o personagem, o Aniceto, é colocado no início do filme que ele é um ser já das esferas superiores que não precisa mais renascer. Esse foi o grande erro do filme, do ponto de vista de roteiro, de ideias. Por quê? Quem não renasce mais, o nível evolutivo dele já é muito avançado, mas muito mais do que esse personagem. Inclusive, na própria ciência da consciência, ele é dado o nome de serenão. Por quê? Você sabe que os seres que não veja, os seres que renascem, que estão próximos de não fazerem mais isso, já são super serenos, super equilibrados, super poderosos em todos os sentidos. E esse personagem dele, para ser alguém que não renasce mais, primeiro, ele não deveria nem ter a réplica humana dele, quer dizer, a forma humanoide do corpo sutil, ele nem tem mais. Você está entendendo? Quem não renasce mais só vive de corpo mental isolado. É como se ele perde a questão humana dele. É como se fosse uma massa, vamos dizer assim, sem forma, não é uma bola, mas é uma massa sem forma física, que essa sim é a forma física desse ser que está nesse nível. Ele não tem isso. Outra coisa, durante a história, tem momentos que ele tem dúvidas, ele não tem certezas, em dado momento do filme ele até se emociona, tem vontade de chorar. Um ser que não renasce mais, não tem além da forma que eu falei, não tem nada disso. Ele não chora, não se emociona, mas não chora, sim. Quando você chora até de felicidade, de emoção, isso é um nível de imaturidade emocional. Quanto mais evoluído é um ser, menos ele se emociona, mais serenidade ele tem. É um equilíbrio profundo, íntimo, e está no ponto que a gente chama de imperturbabilidade. O que é isso? É um ser que não se perturba mais com nada. Então o Edson Celulari lá, o Aniceto, quando ele vê alguém sofrendo, ele sofre com a pessoa junto. Um ser desse nível que não renasce mais, não tem mais nada disso. Já superou isso há muito tempo, entende? Então o que seria o ideal? Aí é um ponto que muitos espíritas não conhecem, que é uma terminologia, um conceito chamado de orientador evolutivo. O que é esse orientador? É um amparador, quer dizer, um mentor, um guia, um benfeitor espiritual, que ele coordena grupos, igual ele faz. Organiza quem vai renascer, em que época, quando, quais pessoas vão renascer juntas. Isso é a tarefa desse evoluciólogo ou orientador evolutivo. Ele é um especialista em evolução. E é exatamente assim, esse ser ainda renasce. Então, o Aniceto seria um orientador evolutivo. Ele já tem forma humana, ele tem muitas dúvidas, está em evolução ainda renasce, está tudo certo. Mas dizer que ele já tem um nível tal, não, isso é completamente distorcido da realidade que se vê, tanto nas experiências de quase morte, quanto nas experiências fora do corpo. E falando em experiência fora do corpo, aí vou colocar um ponto aqui muito positivo do filme, que eles mostram muito o quê? As experiências fora do corpo, que eles chamam de desdobramento astral, mas que também é conhecido como viagem astral, projeção consciente e assim por diante. No filme tem várias cenas que mostram isso. Em determinado momento eles até falam que todo mundo ao dormir sai do corpo todas as noites. E é exatamente isso que a gente sabe, é exatamente isso que acontece. E inclusive tem um personagem, um dos principais ali, que mostra em dado momento, e tiram ele do corpo e levam ele lá para nosso lar. E aí ele conversa com os seres, ele fica com medo, não, tô morrendo, eu não quero morrer e tal. E muito legal, mostra inclusive o cordão de prata, que é aquele fio energético luminoso, que é justamente o que não deixa a gente morrer quando a gente sai do corpo. Tem várias cenas que mostram o cordão prateado, isso também foi muito legal. Agora, dá para se entender também que eles não aprofundam muito na experiência fora do corpo, por quê? Por que o próprio Valdo Vieira saiu do espiritismo, se tornou uma persona não grata lá dentro? Porque ele começou a dizer, olha gente, se a gente ensinar todo mundo a ter lucidez fora do corpo, já que todo mundo sai do corpo todas as noites, para que confiar em médiuns? Para que ter um intermediário? Já que eles podem errar, já que eles podem distorcer a realidade. E é isso mesmo. Se todo mundo sair do corpo, que nem o personagem lá, e você ir até aonde você está, onde renascer, poder ver o seu mentor, o seu amparador,
Se você estiver livre, realmente livre, fora do seu corpo, você pode ir onde você quiser, entender a realidade tal qual ela se processa. Não precisa mais de intermediário, não precisa mais de médium, não precisa mais de casa espírita. Mas é claro, o filme não vai abordar esse ponto, mas só ele falar da experiência fora do corpo, mostrar cordão de prata, mostrar que as pessoas podem ter uma interação, sim, multidimensional, ainda na vida humana, ainda, entre aspas, encarnados dentro da carne, como se diz, isso aí realmente foi fora de série. Agora, um erro também que o filme teve foi em determinado momento, quando o personagem estava à beira da morte, e outro disse, aquela ali é a energia mental dele, e aí tinha uma luz, né, em cima do chakra frontal, do frontochakra, chamado terceiro olho, e dizendo, sim, aquela energia mental dele. Ele falou, tá se esvaindo, quer dizer que ele vai morrer logo. Totalmente errado. Por quê? Quando você sabe se uma pessoa vai morrer ou não, não é pelos chakras superiores, mas pelos chakras inferiores, especialmente o umbilical e o principal de todos, que é o esplênico chakra, que é o chakra localizado acima do baço. Se o esplênico chakra tiver mal, tiver de fato desvitalizando, vamos colocar assim, aí você pode assinalar embaixo se a pessoa vai desencarnar ou vai dessomar ou vai descartar o corpo dela, entende? Mas não o chakra frontal, não o chakra da cabeça. Então, é uma coisa sutil, mas que também é um erro que não comporta, não condiz com a própria realidade. Agora, falando um ponto positivo do filme, ele retrata muito bem os chamados assediadores extrafísicos, que no meio espírita é chamado de obsessores. Quer dizer, os enfermos astrais, os doentes espirituais. Esses são muito bem retratados. Então mostram eles ali perturbados, desequilibrados, o emocional totalmente aflorado, né? A questão da raiva, da mágoa, e vários, inclusive, assediadores ou obsessores de padrão de vampirização energética, querem sugar o outro, querem dominar os demais. Esse tipo de assediador é bem aquilo ali mesmo. Agora, o filme mostra de uma forma muito legal, porque não dá para ter medo. É aquilo ali, alguns são meio robotizados, outros são meio zumbis, sabe? Outros até são muito... gesticulam bem, falam, provocam, xingam. Mas assim, não tem que ter medo de nada deles, não. Inclusive, um ponto muito legal que eles mostram são as ideias fixas. Por quê? Veja, se eu ou você morrermos ou descartarmos o corpo e tivermos uma ideia fixa ou um pensamento obsessivo, isso faz a pessoa ser um assediador. Então, não esquecer uma pessoa, não esquecer o que fizeram para você. Tem o caso aí de uma criança, né? Tá aspecto de infantil, e quando ele morre, até alguém fala, depois que ele morreu, ele só lembra de você, que foi o pai dele. Quer dizer, é uma ideia fixa, um pensamento obsessivo. Então, quando você tem isso, não importa aonde você está, quem você era, o quanto dinheiro você tinha no banco, nada disso tem relevância. Mas se o seu pensamento, se a sua emoção ainda está muito exaltado, ainda está muito fixado no que foi de ruim da sua vida, essa pessoa vai virar, sem dúvida nenhuma, um assediador ou um obsessor após a morte. Então esse retrato foi muito bom. Agora, falando um ponto negativo do filme, foi a história muito simples e um final previsível. Isso não foi legal. E existem muitas outras histórias, até do próprio meio espírita, que são muito boas, cheias de reviravoltas, cheias de entendimento que te deixa assim, de queixo caído. E a história como um todo, ela é muito simples. Não que seja ruim, não é isso, mas poderia ter sido aprofundado outros enredos, outros contextos. E o final, querendo ou não, quando você for assistir o filme, você vai entender do que eu estou falando. Você já sabe o que vai acontecer no final. Então, por exemplo, uma obra que eu destaco muito é um livro, até psicografado pelo Valdo Vieira, chamado Cristo Espera por Ti. E o autor desse livro é Honoré de Balzac, aquele famoso escritor francês. Apesar do título, não fala nada de Jesus Cristo, mas todo o contexto ali que tem na obra, sabe, as revelações, os entendimentos, tudo que você vai apresentando ali é impressionante, sabe? Então, o filme deixa a desejar. Eu não sou especialista em questão de sonoplastia, a parte de efeitos sonoros, longe disso. Mas assim, tinha momentos de maior emoção, que a música era boa, mas não emocionava. Tinha momentos de tensão, que também a parte ali sonora poderia ter uma ênfase maior, que também não foi. Então assim, essa parte de roteiro e de até certo ponto de efeitos sonoros também poderia ter sido muito melhor. Mas
tá valendo, né? Dá para dar uma noção, pelo menos de uma parcela, de como é a própria vida após a morte. Então, dá uma noção geral, isso dá. Agora, para fechar aqui o vídeo, eu vou fechar com uma análise positiva, um ponto positivo do filme, que é justamente colocar que espíritos ou consciências extrafísicas que, antes de nascer, estavam equilibradas e eram positivas, podem ficar perturbadas após a morte. E muito. Tem alguns personagens lá que eram de nosso lar, e na história lá, eles acabam, né, morrendo, né? Isso não é segredo, isso é contado logo no início do filme, mas você vê que eles são profundamente perturbados. E pessoas que são mais românticas ou que romantizam um pouco a vida após a morte não entendem por quê. Mas peraí, se esse cara era positivo, estava em nosso lar, renasceu para fazer uma tarefa assistencial, ele morre, e ele fica perturbado, mas peraí, não era para ele ir automaticamente para o nosso lar? Não era para ele ser recebido automaticamente por aqueles seres de luz, pelos mentores, guias e amparadores? Não, não é assim. E isso é um ponto que eu bato muito aqui nessa tecla aqui no canal. Se você, não importa se você é da religião A, B ou C, ou se você é da ciência A, B ou C, o que importa é o que você faz em vida. Se você diz que você tem certos princípios, acredita em certas coisas, mas fofoca, faz sabotagem, faz intriga, joguinhos de poder, sabe? Você tem uma vida muito emocionalmente muito imatura, com nível de ética na prática baixo, meu amigo, não interessa se você foi amigo do Chico Xavier, se você foi amigo do Valdo Vieira, se você foi amigo de André Luiz, não importa nada disso. Não importa a linha que você siga, que você possa seguir. As ações é que ditam como vai ser a tua realidade após a morte. E alguns personagens, eles são bem claros nisso. A pessoa está lá, faz um trabalho, tem toda uma história ali com o nosso lar, com os guias e mentores, e ficam perturbadaços. E às vezes até por longas temporadas, sem conseguir se resolver. Então, se você acha que você está resolvido porque você acredita em A, B ou C, ou porque tem que acreditar em tal pessoa porque ela é meu salvador e ela vai me resgatar, não funciona assim. E esse ponto do filme é espetacular nesse sentido. Que ele dá uma visão de que, quem você foi, ou melhor dizendo, o que você fez na sua vida em favor dos outros, de verdade, para valer. Esse é o ponto central que norteia a evolução das consciências. Eu sou espírito, então quando eu morrer eu vou para nosso lar. Se você for tão simplório assim, tão ingênuo assim, se prepara, porque de garantido não tem nada. E tem pessoas que são ateus e materialistas que dizem que não acreditam em nada, mas são pessoas gentis, são pessoas fraternas que ajudam os outros, muitas vezes dão um monte de coisa sem contar para ninguém. São pessoas que que energia boa dessa pessoa. Não acredita em nada. Cara, não importa o que a pessoa acredita. É uma pessoa que onde ela chega, ela ilumina. No sentido das ideias, da positividade. Sabe, são pessoas que legal essa pessoa. E outras que se dizem espiritualizadas ou até científicas, né? Que se dizem entender da vida após a morte. E você vê que a pessoa onde ela chega, ela bagunça tudo, desestabiliza grupo, sabe? É horrível, horroroso. Então, meu caro, minha cara que está me ouvindo, pensa muito bem sobre isso. O que você tem feito na Terra em favor dos outros? Isso é muito importante. E essas entrelinhas que o filme passa, olha, eu levanto e bato palmas como um todo. Então, se for puder classificar o filme assim de uma forma geral, é um filme muito bom. Vale a pena assistir? Vale. Mas deixa a desejar em alguns pontos de conhecimento e especialmente a parte visual. Que se fosse bom, ou se fosse pelo menos no nível do primeiro, teria sido um filme realmente muito melhor do que ele se apresentou. Agora, se você tem interesse em saber demais sobre a vida após a morte, especialmente das experiências de quase morte, que a gente tanto fala aqui no canal, siga e se inscreva, porque aqui tem relatos de quase morte. Outra coisa, quer sair do corpo? Quer aprender mais sobre isso? Aqui na área de membros, temos lives para explicar as técnicas de saída do corpo, para explicar com profundidade. Já tivemos mais de 25 lives no momento atual que eu falo para vocês. São quase 50 técnicas que falam da saída do corpo. Você pode treinar na sua casa, do jeito que você quiser, sem perigo nenhum, sem risco nenhum. Agora, recomendo estudar primeiro, se aprofundar e depois você vai ver se esse assunto realmente é para você, se realmente se encaixa contigo, sabe? Mas vale muito a pena.
E se você quiser melhorar o teu lado emocional, ser uma pessoa mais equilibrada, quer dizer, com menos imaturidades, como o próprio filme apresenta, convido a você a participar da nossa mentoria chamada Superando Pontos Negativos, Superando Pontos Fracos ou Pontos Negativos. E essa mentoria, a cada mês a gente trabalha uma emoção negativa diferente. Começamos com medo, depois vamos para a raiva e assim por diante. Você pode se inscrever apenas no módulo de um mês, ou participar apenas daquela emoção que te interessa, ou se inscrever do modo anual para você participar. É uma live por semana comigo até o final do ano. Então, fica o convite para vocês aí, tanto de todos esses eventos e tudo mais, que você pode se aprofundar e crescer com esses conteúdos aqui. Se agregou para você algo desse conteúdo, peço que você curta e compartilhe com outras pessoas. E é isso. Eu fico por aqui. Desejo as melhores energias para você, que venham das comunidades, das esferas mais elevadas para ti. E até a próxima. Valeu!